Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe aí nos comentários. Recentemente, aconteceu uma situação no Goiás Esporte Clube que faz levantar vários questionamentos. Quais são os limites para o torcedor cobrar, extravasar com o jogador de futebol, com dirigentes? Aconteceu depois do jogo contra o Náutico, em que o Goiás acabou perdendo por 1-0. O Goiás perdeu para o líder do campeonato. Naquela ocasião, ficou na 6ª posição, a 1 ponto do G4. Condição que o Goiás já estava desde a 2ª rodada do campeonato. Então, aconteceu que alguns torcedores, 3 ou 4, alguma coisa assim, eles foram na calçada do estádio da Serrinha, do estádio Alei Pinheiro, e ali tem uma grade, e eles viram os jogadores passando. E eles se extravasaram com o Aleph Manga, atacante, que tinha atuado na partida e tinha perdido um gol cara a cara. Houve uma discussão, o diretor Paulo Egídio, gerente de futebol da equipe do Goiás, em defesa do Aleph Manga, foi e também discutiu com os torcedores. E isso acabou gerando um clima muito ruim. A torcida organizada chegou a pedir para o presidente do clube, Paulo Rogério Pinheiro, que tivesse uma reunião tete-a-tete com o Aleph Manga e pediu a demissão do diretor Paulo Egídio. Pois é, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar dos 2 personagens do Goiás. Eu acho que eu, no lugar deles, teria baixado a cabeça e ido embora. Estava dentro do clube, não estava em contato com esses torcedores, não precisava bater boca. Bastava ignorar. Em relação aos torcedores, gente, não é papel de torcedor ir lá em clube e intimidar jogador, cobrar de jogador. Não é papel. O torcedor tem esse direito? Cada um tem o direito de fazer o que quiser e depois arcar com as consequências do que for feito. Se tudo for feito dentro da lei, dentro da normalidade, não tem problema nenhum. Cada um faz aquilo que a sua consciência acha que é o correto. Agora, eu não vejo resultado prático nessa ação. Eu não vejo que, primeiramente, o Aleph Manga, naquele jogo contra o Náutico, ele tenha perdido aquele gol de sacanagem. Ele entrou em campo e ele queria fazer o melhor. É claro que ele queria fazer aquele gol. O Camutanga, jogador do Náutico, se jogou na bola e praticamente aquilo foi uma defesa. E o Goiás, ele não perdeu para um Zé Ninguém do campeonato. Ele perdeu para o líder da competição, o único time invicto do campeonato, que estava há muito tempo se preparando para essa competição, contratou poucos jogadores, e o Goiás montou um time antes de começar o campeonato. Entre os 20 participantes da competição, o Goiás é o time que mais jogadores contratou. É o time que mais se reformulou. Então, um time que foi montado para o campeonato e que está brigando no G4 e que está entre as melhores equipes da competição. Então, é um time que já se mostrou competitivo. O resultado foi normal. Voltando à situação do jogador, vocês acham que o Aleph Manga perdeu de propósito o gol? Alguém sã consciência imagina isso? Alguém acha que se ele tomar uma bronca no próximo jogo, ele vai jogar melhor? Se isso desse resultado, eu costumo dizer, cada time teria o seu departamento de cobranças e xingamentos a jogadores de futebol. Os times perderiam e aí as pessoas contratadas pelo clube, por esse departamento, iriam xingar os jogadores para que no próximo jogo eles reagissem. Se isso desse certo, intimidar, cobrar, xingar,
se desse certo, o Goiás não teria caído para a segunda divisão. Se isso desse certo, o Cruzeiro não estaria amargando a Série B pelo segundo ano consecutivo sem nunca ter entrado no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu considero, cada um faz, repito, aquilo que acha que é correto, aquilo que ele acha que dá resultado. Mas eu não vejo o resultado prático numa pessoa sair da sua residência, ir para a porta de um clube de futebol e xingar um jogador. E protestar. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo que o rendimento do time irá melhorar. Por exemplo, tem lá na Ponte Preta, até o jogador já foi agredido, tomou pedrada, está lá, perto da zona de rebaixamento. Custou ganhar um jogo um dia desses. Está lá. Essas intimidações começaram na Ponte Preta, lá na primeira divisão. Vocês acham, por exemplo, quando o Liverpool perde um jogo, que eles são intimidados? Quando o Barcelona perde um jogo, eles são intimidados? Quando o Real Madrid perde um jogo, eles são intimidados? Eu acho que o time ele precisa ter tranquilidade. Tem o apoio da torcida, a torcida pode mostrar o seu descontentamento. Gente, vamos reagir e tal. Ok, mas não pode passar disso. Não pode passar disso, porque senão isso acaba prejudicando o próprio time. E eu vou explicar por quê. O jogador recebe aquele tipo de intimidação. Aí pedem a queda do dirigente. Aí o dirigente é afastado. Vocês acham que o ambiente vai ficar bom lá no Goiás? Pelo que eu sei, todo mundo gosta do Paulo Egídio lá no clube. Você acha que os caras vão ficar satisfeitos ao saber que o cara pediu férias por causa daquelas ameaças dos torcedores? Os outros vão ficar tranquilos? Isso aí, de alguma forma, vai mexer na concentração do jogador? Isso, de alguma forma, mexeu com a atuação do Aleph Manga, que, apesar de ter feito o gol contra o CRA, errou muitos lances? Quem garante que ele não está jogando na partida com medo de errar? Com medo de passar de novo por essa situação? Com medo de que aconteça com ele o que aconteceu com o colega Paulo Egídio? Então, gente, essas situações, elas não trazem nada benéfico, na minha opinião. Nada, nada, nada. E o Goiás, ele não pode ceder a essa pressão. O presidente disse que tinha advertido o funcionário. Ok, advertiu o funcionário, pediu para que não faça mais isso. E, ao mesmo tempo, o funcionário pede férias. Então, de alguma maneira, cedeu a pressão. Entendo que é para baixar a poeira e, quando voltar, ele tem que voltar na mesma função de antes. Porque, senão, vai abrir um precedente muito grande. Senão, daqui a pouco, a torcida vai poder pedir a demissão de outro, de outro e de outro. Vai achar que esse tipo de intimidação dá resultado. Não estou dizendo que, às vezes, o líder da torcida, o presidente, que está ordenando esse tipo de coisa, não. Mas muita gente toma decisão por conta própria. Então, por causa da atitude daqueles, outros podem tomar coragem e fazer algo parecido. Então, esse tipo de situação tem que ser estancada. Tem que ser cortada pela raiz para que não volte a acontecer. E, acima de tudo, não é só no Goiás, não. Em qualquer time. O jogador tem que ter tranquilidade para trabalhar. Vencer ou ganhar é do esporte. São 20 times disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Se todos fizessem a coisa certa, todos contratarem os melhores jogadores que cada um pode contratar, todos pagam em dia, todos, imaginem que todos tenham estrutura, todos tenham torcida. Não tem jeito. No final do campeonato, apenas 4 vão subir. No final do campeonato, 4 vão cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ganhar e perder é do esporte. E eu digo, o Goiás tem um time competitivo e promissor. Esse time precisa crescer no campeonato. Então, deixem eles trabalhar.